Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Senhoras e Senhores Deputados. Acaba hoje a discussão do 8º Orçamento de António Costa, mais um orçamento em que nada de estrutural muda. E não é de admirar, porque numa famosa entrevista ao Expresso em abril de 2017, o atual Primeiro-Ministro confessava que a expressão reformas estruturais o arrepiava, pois à iniciativa liberal o que arrepia é exatamente o contrário, a falta de reformas e a falta de ambição. Porque num mundo em mudança rápida e profunda, não reformar é ficar parado, é ser ultrapassado, como aliás temos vindo a ser e vamos continuar a ser, hoje soubemos também pela Roménia. A falta de reformas demonstra uma falta de coragem de encarar os problemas de frente, demonstra preferir os paninhos quentes, preferir os remendos. E esta estratégia de ignorar os problemas à medida que eles se acumulam faz lembrar aquela história do sapo na panela de água quente. O síndrome do sapo, aquelas situações que não reconhecemos um problema enquanto a sua severidade vai aumentando até assumir proporções catastróficas. Este deliberado fechar de olhos aos problemas, nos querer fazer crer que está tudo bem até que de repente se descobre que está tudo mal, tem sido a marca dos governos socialistas. Um dia, quando as tais consequências catastróficas estiverem à vinda de todos, não adiantará lamentar não termos ouvido os alertas e mudado de rumo a tempo. É agora, senhores deputados, que deve ser dada a devida atenção aos alertas. E o alerta é este. A estratégia de sapo do PS e de António Costa está a transformar Portugal num país medíocre. Um país que vai perdendo as qualidades que mais precisa para se desenvolver e enfrentar os desafios do futuro. Que qualidades estão a ser perdidas e que país é este que os socialistas estão a criar? O PS está a criar um país que perde o amor à liberdade. Isto ficou bem visível na facilidade com que o país aceitou as mais desproporcionadas restrições durante a pandemia, em que por migalhas de segurança se impuseram restrições sérias às liberdades individuais. Ficou claro na facilidade com que se admitiram limites à liberdade de expressão. O famoso artigo 6 da Carta Portuguesa dos Direitos Digitais foi apenas um exemplo, um mau exemplo e um exemplo contra o qual a Iniciativa Liberal se bateu com sucesso sempre na primeira linha. Assinalar esta falta de apego à liberdade é hoje ainda mais triste, porque hoje passam 47 anos do 25 de novembro de 1975, data em que os verdadeiros democratas de então, que aqui aproveito para saudar, se uniram para derrotar a tentativa de instauração de uma ditadura comunista. 25 de novembro, sempre. O PS está também a criar um país que perde a confiança e tem medo do futuro, tem medo da mudança. Aos tais arrepios do seu Primeiro-Ministro juntam-se os interesses corporativos, os interesses económicos, os interesses eleitorais, para bloquear qualquer mudança que ponha em causa os privilégios daqueles a quem o poder socialista serve bem. Aos poderes instalados interessa manter este estado de coisas. E é por isso que este orçamento para 2023 também não tem reformas dignas desse nome. O PS está a criar também um país que perde a ambição e se contenta com resultados medíocres. Resultados medíocres na economia, porque entre 2015 e 2021 Portugal cresceu 2,8%, mas as outras economias fora do top 3 com quais nos devemos comparar cresceram 3,9%. E estamos a crescer, portanto, menos que os outros com que nos podemos comparar e volto a lembrar a notícia do dia. Vamos ser ultrapassados pela Roménia. Resultados medíocres nas funções sociais. Temos o caos instalado na saúde e na educação, temos a confusão instalada na segurança social e na generalidade dos serviços públicos, isto apesar dos portugueses pagarem a mais alta carga fiscal de sempre e de nunca se ter gasto tanto dinheiro. E apesar disso, este orçamento para 2023 continua a assumir metas medíocres e exibe uma confrangedora falta de ambição. O PS está a criar um país que perde autonomia face ao Estado. Os governos do PS têm criado na economia e na sociedade uma crescente dependência do Estado e fomentado, juntamente com os partidos da esquerda, uma incrível desconfiança de tudo o que é privado. Foi por isso possível que tenha havido uma discussão orçamental verdadeiramente surreal sobre saúde neste Parlamento. O PS e os partidos da esquerda, responsáveis pelo maior aumento do negócio de saúde privada em Portugal, choraram lágrimas de crocodilo, agitaram o papão da privatização para chumbar propostas nossas que iriam melhorar os cuidados de saúde das pessoas e poupar dinheiro ao país. E durante toda essa discussão,
toda essa discussão, a esquerda não falou uma única vez do interesse das pessoas cuja vida está em suspenso pela implosão do SNS. O PS está a criar um país que perde a noção, que é o Estado que deve servir as pessoas e não o contrário. Só isso explica que já hoje poucos se indignam com a cavalgada da despesa pública que entre 2015 e 2023 irá crescer mais de 40%, ou seja, mais do dobro da inflação acumulada no mesmo período. E também não há quem se indigne com a cavalgada das receitas fiscais, as quais entre 2015 e este ano, 2022, aumentaram quase 38%. É por isso também que neste orçamento para 2023, de cada vez que se propõe uma redução de impostos, se passa outra coisa extraordinária. O Estado, que irá gastar mais de 110 mil milhões de euros em 2023, diz que não consegue poupar em lado nenhum, mas espera que pessoas que ganham 15 ou 20 mil euros por ano poupem nas despesas essenciais para continuar a pagar os impostos recordes que este Governo aplica. Perdeu-se a noção de que baixar impostos não é tirar dinheiro ao Estado, é deixar dinheiro no bolso das pessoas. Finalmente, o PS está a criar um país que perde a noção de que ninguém está acima da lei. A sucessão de casos de políticos e governantes envolvidos em casos de compadrio e favorecimento e que são aguentados até o último momento pelo Primeiro-Ministro mostram a degradação do respeito pela lei. E também é mau sinal de respeito pela lei a facilidade com que o Governo PS ameaça com o incumprimento de contratos ou a reversão de direitos adquiridos. O PS acha que tudo pode. E é por isso que neste Orçamento de 2023 o PS teve a lata, a propósito da atrapalhada da atualização das pensões em 2023, e só para não reconhecer o que toda a gente já percebeu, que vai haver uma perda real de valor das pensões, apresentar a proposta de alteração 1763C, que mais não era do que uma tentativa de corrigir a não aplicação da lei através de um mecanismo que também não cumpre a lei. Portanto, quando o PS cria um país onde se perde o amor à liberdade, a confiança, a ambição, a independência face ao Estado, a noção de que o Estado deve estar ao serviço das pessoas e de que ninguém está acima da lei, quando tudo isto acontece, estamos a falar de criar um país que se prepara para perder não só isto, mas para perder o futuro. Este é o alerta que voltamos a deixar aqui hoje, para bem de todos, em especial dos jovens que estão hoje aqui a assistir nestas galerias. Esta estratégia de transformar o Portugal num país medíocre é ao mesmo tempo tão pouquinho, tão bizarra, tão incompreensível, mas tão sistemática que não pode ser por acaso. Só pode ser uma estratégia deliberada do PS. E o que é que visa esta estratégia deliberada do PS? Visa tão só perpetuar o PS no poder, porque o PS sabe que se o país se desenvolver, deixa de votar no PS. Nós não nos conformamos com o estado do país, não fugimos dos problemas e não temos medo da mudança. A Iniciativa Liberal irá continuar a mostrar, no Parlamento e fora dele, que tem alternativas e, acima de tudo, é alternativa.